A paz seja convosco, meus irmãos. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma palavra de fé. Queridos, existem vários tipos de oração. Por exemplo, existe a oração de petição, onde nós fazemos os nossos pedidos a Deus. Existe a oração de louvor, onde nós adoramos ao Senhor por aquilo que Ele faz e por aquilo que Ele é. Existe a oração de ações de graça, onde nós agradecemos a Deus pelas bênçãos que recebemos dele. Existe a oração de busca do Espírito Santo, onde nós buscamos a Ele o refrigério do Espírito Santo, os seus dons. Mas hoje, querido, gostaria de falar com vocês sobre a oração de intercessão, a importância da intercessão. Então fique conosco até o fim desse vídeo e tire então as suas conclusões. Mas, querido, antes da gente entrar no vídeo, eu gostaria que você pegasse o seu celular agora, que você fizesse a sua inscrição no nosso canal no YouTube, que você ative o sininho, deixe o seu like, o seu comentário e que você seja um missionário, como Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Hoje, querido, você pode pregar o Evangelho compartilhando essas mensagens de fé. Então vamos aqui para a palavra de Deus, 1 Timóteo capítulo 2. Versículo 1. Antes de tudo, peço que façam súplica, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos uma vida mansa, tranquila, com toda piedade e respeito, pois isto é bom e agradável diante de nosso Deus e nosso Salvador. Querido, o que é interceder? O que é intercessão? Interceder, querido, é você intervir ou se colocar na brecha como um guerreiro em favor de alguém. Por exemplo, o próprio Jesus, ele praticava a oração de intercessão. Se você abrir a sua Bíblia agora no livro de João, Evangelho de João, capítulo 17, a gente vai ver que Jesus, ele orava, Jesus, ele intercedia pelos seus discípulos. Aqui diz assim a palavra do Senhor, João 17, versículo de número 9. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que o Senhor me deu, porque são teus. Todas as minhas coisas, Senhor, são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda eles em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. João 17,15. Não peço que tire eles do mundo, mas que livre eles do mal. Querido, nós vemos aqui a intercessão de Jesus, que Jesus ele estava intercedendo pelos seus discípulos. Se a gente pegar alguns textos da Bíblia, por exemplo, lá no livro de Gênesis, a gente vai ver a intercessão que Abraão fez por Ló, quando Deus anunciou o juízo que viria sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Ali, Abraão se colocou na brecha e Abraão começou então a interceder ali pelo seu sobrinho Ló. Mas talvez você pergunta, mas como nós devemos então praticar a intercessão? Em primeiro lugar, querido, nós devemos praticar a intercessão através se colocando na brecha, apresentando a pessoa, apresentando o problema daquela pessoa de forma bem clara. Querido, aqui no livro de Atos, capítulo 12, a gente vê aqui a intercessão que a igreja fez pelo apóstolo Pedro. Atos 12:1 diz assim, por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para maltratar. Mandou também matar a espada Tiago, que era irmão de João. Vendo que isto agradava os judeus, prosseguiu também mandando prender Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Depois de prendê-lo, lançou Pedro na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para guardarem. A intenção de Herodes era apresentar Pedro ao povo depois da Páscoa. Assim Pedro estava preso naquela prisão,
mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então, querido, número 1, como a gente pratica a intercessão? A gente tem que apresentar a pessoa, apresentar de forma clara o problema daquela pessoa. Aqui a gente vê que a igreja estava intercedendo, eles estavam colocando Pedro em oração. Qual era o problema específico de Pedro? Pedro estava preso. Tiago, o apóstolo Tiago, irmão de João, que sempre andava junto com Pedro, já tinha sido morto à espada por Herodes. E agora, aqui diz no texto que Herodes, ele viu que o povo agradou quando ele matou Tiago, a espada, e ele faria o mesmo com Pedro. Pedro, querido, estava numa prisão onde havia 4 escoltas de soldados, com 4 soldados cada um. 4 vezes 4, 16. Pedro estava sendo guardado por 16 soldados. Aí aqui no texto diz, se você for ver no texto, a gente vai ver que a primeira escolta de 4 soldados, Pedro estava preso com mãos e pés, com grades, com grilhões, estavam presos nos pés e nos braços do soldado. Ou seja, era impossível Pedro sair daquela cadeia, Pedro sair daquela prisão. Mas a igreja estava o quê? Intercedendo, apresentando Pedro de forma clara, de forma específica a Deus. Número 2, como praticamos intercessão? Depois de apresentar a pessoa o problema dela, nós devemos então interceder a Deus através da fé. Devemos acreditar que Deus ele vai responder a nossa oração. Que tem muitas pessoas que apresentam um problema a Deus, o problema de uma pessoa, que se coloca na brecha para uma pessoa, mas tem pessoas que não acreditam que Deus vai realizar aquilo que eles estão pedindo. Talvez aqui, no caso de Pedro, se a igreja apresentasse o problema a Deus, mas se ficasse olhando para a questão da morte de Tiago, por exemplo, com certeza não teria resposta àquela oração. Porque, querido, a dúvida, ela bloqueia a nossa fé, impede nós de receber, de alcançar as promessas do Senhor. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Então a igreja não apenas intercedia por Pedro, mas eles acreditavam no milagre, no sobrenatural de Deus, que mesmo que Pedro estava guardado com 16 soldados, para Deus não existe nada impossível. Talvez você conheça alguém que está aí no vício da droga, no vício da bebida, no vício da prostituição, no adultério, na mentira. Você conhece pessoas que estão com problema no casamento, estão sofrendo no seu casamento. Talvez você conheça pessoas que estão doentes, que estão desenganadas, que estão enfermas. Talvez até mesmo com o coronavírus, no dia de hoje, essa pandemia. E talvez quando você olha, querido, para a situação daquela pessoa, você fala, olha, é impossível. Não tem como Deus fazer nada numa situação dessa. Então, se você pensar assim, não vai adiantar você orar, você interceder para aquela pessoa. Por exemplo, eu me converti no ano de 1995, eu sou fruto de oração, de intercessão. A minha avó intercedeu por mim e hoje eu me converti, graças a Deus, eu sou pastor no dia de hoje. Mas houve uma oração, a minha avó colocou eu na brecha na oração. A minha avó, ela acreditou que Deus podia realizar um milagre na minha vida, uma transformação, e Deus realizou essa transformação. Número 3, querido, depois que você, em primeiro lugar, apresenta o nome da pessoa, apresenta o problema de forma específica, é vício, que é droga, é bebida, é doença. Em segundo lugar, você tem que pedir com fé, acreditando que Deus vai responder a oração. E número 3, em terceiro lugar, você tem que usar a autoridade do nome de Jesus para interceder por aquela pessoa. Você tem que repreender o mal que está atuando na vida daquela pessoa. Veja o que Jesus nos ensinou aqui no livro de Marcos, capítulo 16. Após a ressurreição de Jesus, Jesus apareceu para os discípulos. Em Marcos 16, versículo 17, Jesus disse assim: estes sinais acompanharão aqueles que creem no meu nome. Em meu nome, vocês expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão serpente, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará mal. Colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Note que Jesus diz aqui que em meu nome, vocês o quê? Expulsarão demônios. Querido, existe uma batalha espiritual.
No livro de Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra principados e potestades de ar. Com certeza, querido, quando a igreja estava intercedendo por Pedro, que estava na prisão, eles começaram a lutar de forma espiritual, porque havia demônios, principados, que estavam tentando ceifar a vida de Pedro. Talvez, querido, você conhece pessoas da sua casa, da sua família, que estão aí aprisionados por espíritos malignos. Espírito do vício, o espírito do adultério, o espírito da prostituição, o espírito da bebida, do alcoolismo. A pessoa ela não consegue se ver sem a bebida, sem a droga. Talvez são espíritos malignos que estão atuando no casamento, colocando ali contenda dentro do lar, problema com filhos, problema conjugal no relacionamento, traição. Querido, existem vários tipos de espíritos malignos, eles estão atuando, eles estão presentes aqui na nossa vida, no nosso cotidiano, dia a dia. Então você precisa de usar a autoridade. Eu vou repreender no nome de quem? Jesus diz, no meu nome. Querido, não é no nome de Maria, não é no nome de José, não é no nome de Pedro, não é no nome de João, não é no nome de uma igreja, não é no nome do pastor Cleverton, mas é no nome de Jesus Cristo. Jesus deu autoridade para você usar o nome dele. E quando você usa o nome de Jesus para repreender aquilo que está cegando o entendimento daquela pessoa, com certeza Deus então vai responder a sua oração e aquela pessoa então ela vai ser livre, aquelas escamas espirituais vai cair dos olhos delas, ela vai cair em si como filho pródigo, vai entender que ela está suja, que ela está longe de Deus e Deus então vai restaurar o casamento, a saúde, Deus vai libertar essa pessoa em nome de Jesus. Em quarto lugar, querido, depois que você apresentou o problema, depois que você orou com fé, depois que você repreendeu os espíritos que estão atuando na vida daquela pessoa, em quarto lugar, para finalizar, você tem que agradecer a Deus pela resposta da oração. A igreja primitiva orou, apresentou Pedro com fé, eles repreenderam o mal, mas eles começaram a agradecer a Deus, porque eles acreditavam na resposta. E a Bíblia diz em Atos capítulo 12, eu não vou ler o texto, que Pedro, então, de forma sobrenatural, Deus enviou o anjo e libertou Pedro daquelas cadeias. Pedro achou que até mesmo era um sonho. Quando ele viu, ele já estava do lado de fora do portão ali daquela prisão. E Pedro, então, foi até a casa dos irmãos e eles fizeram um culto de ação de graça, agradecendo ao Senhor por aquele grande livramento. Então, pastor, só para finalizar a mensagem de hoje, como nós intercedemos. Em primeiro lugar, apresente a pessoa a Deus. Em segundo lugar, ore com fé por ela. Em terceiro lugar, repreenda a ação do mal na vida dela. E em quarto lugar, agradeça a Deus pela resposta da sua oração em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, querido, e até amanhã, se assim Deus permitir, com mais uma palavra de fé.